Bom, pessoal, voltando aqui, o que a gente vai fazer aqui? A gente recebe a senha, certo? Só que essa senha do usuário, ela está em texto plano. E não é bom a gente salvar as senhas em texto plano. Então, o que a gente vai fazer aqui? Eu vou fazer um data password, receber o password hash, opa, password hash dessa senha aqui. Opa, vou copiar ele inteiro. Pronto. Eu não vou passar nenhuma configuração a mais, certo? A gente pode testar novamente. O que a gente vai fazer? Aqui, nosso criado, a gente vai utilizar o mesmo dado, certo? A gente enviou, deu erro interno do servidor. Vamos ver o que a gente errou aqui, pessoal. Está faltando alguma coisa, eu vou vir aqui no terminal. O que ele me disse aqui? Password hash espera dois parâmetros. Então tenho que enviar o segundo parâmetro. O que é o segundo parâmetro que ele pede? É o algoritmo. Eu vou entrar aqui na documentação, certo? Eu vou fazer uma rápida pesquisa aqui. Bom, já estou aqui na documentação. O segundo parâmetro pode ser esse password default, password decrypt ou password are going to I. Bem, pessoal, vou usar aqui o password default mesmo. Opa, eu vou copiar isso aqui, vou jogar para cá. É uma constante, certo? Bom, eu acredito que agora é para dar certo. Vamos voltar aqui. Vamos fazer essa requisição novamente. Você viu que a gente teve um retorno ok de 200. A gente vai aqui na nossa listagem agora. A gente vai enviar. A gente vai verificar que o nosso campo de senha não é mais um texto plano. Agora ele é um hash. Certo? Então, galera, esse foi um pequeno processo que a gente fez no nosso serviço. É responsabilidade dele fazer isso. Certo? Bom, a gente pode melhorar isso aqui. Deixa eu ver como é que eu posso. Pronto, primeiramente, o que a gente vai fazer aqui, pessoal? Vou vir aqui no projeto. Eu vou fechar o public aqui, routes. Eu vou vir aqui em application, em controllers. Eu vou criar aqui uma outra forma de a gente criar um tipo abstrato de dados também, galera. Eu vou utilizar aqui herança, certo? O que a gente vai fazer aqui? Nós vamos criar uma classe abstrata. O que é uma classe abstrata? E a gente vai herdar dessa classe abstrata como herança, certo? Se a gente também tem um tipo abstrato de dado, aí ela fica entre o meio termo entre uma classe convencional e uma interface. Por quê? Assim como as interfaces, elas não podem ser instanciadas. Elas podem ter métodos com corpo, ou seja, métodos implementados, ou elas podem ter métodos abstratos, que seriam métodos abstratos, seriam métodos que não têm corpo também. Ou seja, quando uma classe implementa, certo? Ou aliás, estende uma classe abstrata, ela é obrigada a implementar aquele método abstrato, ou os métodos abstratos que aquela classe abstrata tem. Uma outra coisa que ela tem, ela pode conter atributos, certo? Ou seja, ela fica realmente entre o meio termo. Ela pode receber, ela pode ter métodos implementados, ela pode delegar a implementação dos métodos às classes que estenderão ela pode conter atributos, ela não pode ser instanciada. Então, se a gente vier aqui criar uma classe controllers, certo, pessoal? Essa classe aqui por default, o que a gente vai fazer com ela? A gente irá fazer as nossas respostas, certo? Então, o que a nossa classe abstrata aqui vai ter? Primeiramente, galera, na criação da classe, a gente adiciona a palavra-chave abstract, certo? A gente vai ter aqui um método, um atributo protegido chamado response, certo? E aqui nós teremos um método público que eu posso ver aqui chamado JSON. Pronto, pode ser.
certo? O que a gente vai fazer aqui? A gente vai utilizar, a gente pode tipar, certo? No PHP 7.4 a gente já vai fazer isso. Response do plug route. Qual é a vantagem? Que agora a gente consegue fazer isso. A gente sabe, a IDE nos ajuda a identificar os métodos e os atributos que aquela classe tem. A gente aqui vai obter um array de dados, certo? Um array de dados. Opa, aqui é um array de dados. E a gente também vai receber um número inteiro, que é um código aqui. O que é esse código aqui, pessoal? Esse código é esse códigozinho de retorno aqui, ó. A gente vai fazer um web servicezinho direitinho, certo? Bem, o que a gente pode fazer aqui? A gente pode setar o código, certo? A gente pode fazer mais o que aqui? Bem, a gente pode dar um response onde ele vai fazer todo o processamento e posteriormente a gente pode fazer um JSON passando os dados. A gente pode até olhar a implementação dessa classe aqui, pessoal. No plug route ela estende. O que a gente fez aqui? A gente pode setar um cabeçalho, certo? A gente pode obter os cabeçalhos. A gente pode setar o status code, pode obter o status code. O response ele só vai setar realmente na resposta os meus headers. E o meu JSON aqui ele vai retornar um array codificado em formato JSON, certo? Então a gente voltar aqui. Bom, o que a gente vai fazer aqui? A gente já pode dar um echo, certo? E o meu user é um controller. Então o que ele vai fazer aqui? Ele vai dar um extend dos meus controllers. Eu não vou colocar aqui como controllers não, pessoal, vou colocar aqui como controller, certo? Pronto. O que a gente tem aqui? O que a gente consegue fazer aqui, pessoal? No criado, por exemplo, a gente pode fazer essa funcionalidade aqui, como foi o JSON, certo? JSON. A gente tem um array aqui, retorno. A gente pode colocar em inglês. Return success, certo? Com o código 201, código de criado. Vamos ver se vai funcionar. A gente vem aqui no some, a gente vem aqui no create. Eu vou colocar aqui agora Pedro. Vou colocar aqui como Pedro, a senha dele. Deu algum erro interno, ou seja, eu fiz algo que não devia. Vou vir aqui no terminal, vou olhar aqui qual é o possível erro. A gente pode ver aqui, deve ser inicializado antes. Eu não fiz essa inicialização. Eu vou delegar essa inicialização para o meu user. Como é que eu vou fazer isso? Vou fazer isso aqui, pessoal. Response tem que ser desse tipo, certo? Response. E aqui eu faço response. Eu tenho acesso a esse atributo. Lembrando que na herança a gente tem acesso a atributos protegidos, certo? E eu faço isso. Pronto. Se a gente for testar novamente, acredito eu que tenha dado certo agora. Vamos lá. 201 criado e o retorno de success. Se a gente for ver na listagem, a gente vai ver que agora nós temos mais um, certo? Na verdade, nós temos mais dois. Por que a gente tem dois? Porque o cadastro deu certo. A gente faz essa chamada aqui depois de fazer o cadastro. Então, o que aconteceu naquela requisição que deu erro lá, que apareceu o erro 500? Ele chegou no criado, ele pegou os dados da requisição, ele enviou para o serviço enviou para o repositório, salvou os dados e depois ele fez a chamada do JSON, desse método aqui. Como esse método aqui tem um erro, ele salvou a informação, ele não bloqueou como é que eu posso dizer?
Ele não gerou o erro antes de salvar a informação, por isso que o dado lá está duplicado. Mas bem, galera, isso não é problema. O que a gente pode fazer aqui pro atualizado, a gente pode jogar um 204, certo? E se eu não tiver enganado, por removido eu acho que é também 204 o código, pessoal, não lembro bem, certo? A listagem, o que a gente pode fazer aqui, pessoal, a gente pode pegar esse método index aqui, que é os dados, e a gente pode fazer assim, data, certo, recebe data, opa, vou colocar aqui, desculpem, data, aqui pode ser 200 mesmo, eu errei aqui a palavra success, né, pessoal, com 2 Cs, também, certo? A gente pode fazer um teste aqui se a listagem não está dando nenhum erro. Mas a gente pode ver aqui, não deu nenhum erro. Ele já retornou um JSON aqui. Certo? Funcionou perfeitamente. Aliás, deixa eu até ver uma coisa aqui. Eu acho que nesse index aqui a gente não está retornando, né? A gente tem que retornar o dado. Vim aqui novamente no Insomnia. E agora sim, ele formatou corretamente a minha resposta. Ele formatou em JSON. Galera, basicamente é isso. É o que a gente vai fazer agora. A gente vai trabalhar em cima dos produtos, certo? A gente vai fazer a mesma coisa que a gente fez aqui no usuário. A gente vai criar um serviço, a gente vai criar um controlador, a gente vai criar um repository para ele, utilizando o mesmo formato de desacoplamento, certo? Passando dependências para ele. E é isso, pessoal. Nos vemos no próximo vídeo.